Eu quero convidar, agora que teremos um bate-papo muito especial com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que é um grande parceiro de longa data do Petrotic. Então, quero convidar a senhora Melissa Fernandes para estar aqui à frente. Passo a palavra para a nossa presidente Maria Luísa. Bom dia, queria agradecer a Maria Luísa pela parceria também eterna que a gente sempre tem com o IBP. Eu vou sentar para a gente poder fazer um negócio mais informal, então. Obrigada pela oportunidade, estava até conversando, a gente viveu aí nos últimos 2 anos no mundo 2D, né? Agora é bom a gente começar a retornar no 4D. Fiquei feliz em rever o doutor Sr. Segadas aqui, nosso longo e eterno coordenador da Comissão de Tecnologia da Informação, que sempre fez o meio de campo entre o IBP e a CESPRO junto com a gente, enfim, e outras pessoas que participam também dos grupos de discussão do IBP, como a Mariana, como o Roberto Murilo, enfim, é muito bom a gente poder retornar, né, para esse mundo que a gente sempre viveu. Bom, o meu recado hoje aqui para vocês, conversando com a Maria Luísa, tentando ver como é que a gente conseguiria fazer uma apresentação bacana, né, que pudesse ter sentido com o que vocês trabalham, enfim, e o setor de petróleo e gás. Eu busquei trazer algumas informações, e aí, assim, vai muito dentro do que a gente conversou agora há pouco, né? A lei da informática, que foi apresentada aqui pelo Ministério anteriormente. Eu venho trazer algo mais específico do setor de petróleo e gás, que é o regulamento técnico de PDI, de investimento, mas antes eu faço um pouquinho de contextualização e a gente começa, então, a nossa conversa. Bom, aqui é um disclaimer só. Meus tópicos de discussão hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o BP, mas acredito que todo mundo aqui já conheça, trazer um pouquinho do contexto de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de petróleo e gás, e aí depois eu trago alguns dados de 2 pesquisas que o BP realizou no ano passado, início desse ano, sobre um panorama de inovação no setor de petróleo e gás no Brasil e sobre maturidade digital também na indústria brasileira. Bom, sobre o BP, nós somos um instituto privado, sem fins lucrativos, uma instituição que já tem mais de 60 anos de atuação no setor de petróleo e gás brasileiro, e a gente está muito antenado com a questão da transição energética também, então nossas discussões vão muito nesse sentido de entender, né, como a indústria de óleo e gás vai ser esse suporte, né, no desenvolvimento de tecnologia, de inovação e até mesmo de experiência nesse ambiente regulatório que a gente já trabalha há bastante tempo. Esses aqui são os nossos valores, também, enfim, né, que acho que vocês já estão acostumados, tudo nosso sempre é pautado em buscar um ambiente que seja amigável e que possibilite, na verdade, a realização e a prosperidade do setor de petróleo e gás, energia no país. Trazendo o contexto de PDI, então, primeiro eu vou trazer aqui um tópico, né? A gente estava falando aqui de tecnologia e inovação, quanto que o Brasil tem desenvolvimento, né, tecnológico. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu assisti uma palestra da Cristina Palmaca, quando ela ainda era presidente da América Latina, da SAP, e ela falou que eles tinham feito uma pesquisa e eles tinham visto que o Brasil é um dos países que as pessoas mais acessam redes sociais, que mais participam de forma colaborativa, a atuação no YouTube, enfim. Ela falava assim, caramba, como é que a gente pode fazer para que as pessoas realmente tem uma imersão nesse setor, como as pessoas podem cada vez mais trabalhar nesse contexto, e aí, eu olhando para o lado indústria de petróleo e gás, né, e aí que também a CESPRO e toda a questão da tecnologia, da informação, como a gente pode fazer com que as pessoas peguem esse interesse, né, pela tecnologia, por esse mundo virtual, e possa aplicar isso na indústria de petróleo e gás, na indústria de energia, ou seja lá qual seja a energia. Por quê? A gente vê dados, né, quando mais desenvolvido na questão de inovação, de tecnologia o país melhores são os seus índices, né, de empregabilidade, de educação. Então, tudo isso eu acho que gera prosperidade para o país, traz mais retorno econômico, social, enfim. Então, é como se fosse uma grande cadeia. Quando a gente começa a desenvolver e ajudar algum ponto, eu acho que tudo, eu acho que o ecossistema todo começa a funcionar. E aí eu trago para vocês, eu acredito que todos tenham conhecimento, né? Esses são dados do Índice Global de Inovação. É uma leitura que é feita todo ano, a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, sempre traz esse tópico para o Brasil. Aqui só tem até 2021, porque a pesquisa normalmente sai em setembro. Mas vocês podem ver que a gente tem um ciclo assim, meio instável, né? Mas eu acho que
nos últimos tempos, tivemos uma evolução, e aí a gente tem que, né, valorizar isso, mas quando a gente olha na América Latina, o Brasil está em uma das piores posições. A gente fica para trás do Chile, a gente fica para trás da Argentina. Então, assim, como que a gente pode melhorar isso? Né? Se nós somos essa potência, a gente pode fazer isso, a gente tem pessoas capacitadas, como é que a gente pode trabalhar para melhorar e ver, de fato, né, esse índice impactar no nosso dia a dia, na indústria, na formação de pessoas, enfim, no desenvolvimento de projetos colaborativos que desenvolvam a indústria e o setor de uma forma geral brasileira, né? Então, agora eu vou começar a puxar a brasa para a minha sardinha, Maria. Eu vou trazer aqui, começar a trazer dados da indústria de petróleo e gás. Então, somos tecnológicos, somos inovadores, mas, caramba, as pessoas sempre falam que a indústria de óleo e gás é conservadora. A gente pouco investe em tecnologia e inovação. Aí a gente olha esse gráfico aqui. Esse gráfico foi um gráfico que foi apresentado na Tech Week lá de 2017, e o Serguei Bezerra, que é outra pessoa que ajuda bastante a gente lá na IBP, da Gartner, a gente juntos aqui fez alguma atualização até 2022, trazendo o que a gente tem de potencial, o quanto que a gente já desenvolve de tecnologia desde lá a década de 90, que a gente pegou o marco da década de 90 para cá. É óbvio que existem flutuações, né? A indústria ela fica à mercê de uma série de aspectos econômicos, enfim. E, principalmente, quando a gente fala de indústria de petróleo e gás, o preço do barril do petróleo influencia. Então, a gente observa, né, esse gráfico né, um traço de informações do preço do barril do petróleo, são esses números que estão marcados na pontinha, ao longo do tempo, e a gente destaca algumas tecnologias aqui. E aí, por que eu trago esse ponto, né? Para primeiro mostrar, poxa, nós somos inovadores, sim. A gente falava lá de sísmica 3D já na década de 90, a gente falava de campos inteligentes, a gente hoje já fala de operações de plataforma remota com tecnologia 4G e agora 5G, porque a gente já tem 5G sendo, né, instrumentalizado no Brasil. Mas aí, como acontece esses investimentos de tecnologia e inovação no setor de petróleo e gás? Eu gosto de trazer esse dado, que apesar de ser de 2015 da Lloyds, eu acho que, ao longo do tempo, na indústria de petróleo e gás, a gente observa que isso tem um pouco de sentido. O preço do barril influencia, o preço do dólar também, porque são fatores que estão intrinsecamente ligados. Mas, como isso influencia? O que a gente observa ao longo do tempo é que, quando o preço do barril de petróleo está mais alto, a indústria tende a ser um pouquinho mais inovadora, um pouquinho mais disruptiva. Então, é como se eu tenho um pouquinho mais de recurso sobrando, então eu posso, né, ser um pouco mais audacioso, eu vou poder investir em tecnologias mais disruptivas. Mas quando o preço está flutuando muito, quando ele está mais baixo, como qualquer outro setor, ele vai tender a ser um pouquinho mais restritivo, um pouco mais conservador, e vou utilizar o meu recurso para otimizar minhas operações, para reduzir meu custo, para melhorar minha eficiência operacional e até mesmo também, e aí isso é uma coisa que é um aspecto sempre bastante olhado, como eu consigo melhorar a minha operação no aspecto de proteção dos meus funcionários, né, dos meus colaboradores. Então, eu gosto sempre de observar, esse é um estudo da Lloyds, depois eu vou disponibilizar a apresentação e vou colocar todas as referências, porque aí vocês podem pesquisar depois, enfim, a gente pode conversar ao longo do tempo sobre isso. Aqui eu trago alguns dados que já foram elaborados pelo IBP. A gente tem aqui, né, 2 gráficos. Primeiro, eu quero mostrar um gráfico sobre o perfil dos gastos públicos dos membros da IEA, né, da Agência Internacional de Energia, quando a gente fala em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí a gente observa aqui, aí eu já estou começando a mostrar um contexto aqui de uma mudança da indústria de óleo e gás para o contexto de energia, né, que começa a ter um pouco de, né, mais fortemente, uma divisão mais homogênea do investimento em tecnologias para o contexto de renováveis, para a eficiência energética, para o hidrogênio, que é outro assunto que vem sendo bastante discutido, a gente cada vez mais ouve falar do investimento de hidrogênio, enfim, em outras formas de energia e armazenamento, que, na verdade, vão prover aí essa transição energética do país, do mundo, enfim. E quando a gente olha para o aspecto Brasil, vamos olhar o retrato Brasil, né? A gente teve aqui a apresentação antes do MCTI, que mostrou uma série de investimentos, né, de leis e possibilidades que o setor de informática tem. E aí, quando a gente faz um retrato do setor de petróleo e gás, existe o recurso da cláusula de investimento em PDI, que é uma cláusula
que as empresas petrolíferas, quando assinam um contrato de exploração e produção com a agência, elas são obrigadas a investir 1% da sua receita em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. E, a partir daí, surge uma grande oportunidade para a indústria, de uma forma geral, para as universidades, para as startups, para os centros de tecnologia, que é ver, né, como a gente consegue se enquadrar nesse mundo e ser elegível a receber esse recurso. Esse gráfico aqui mostra, ao longo do tempo, né, o quanto que essa obrigação veio crescendo. Né? Em 2021, foram 3 bilhões de reais gerados por essa obrigação. A perspectiva é que, para esse ano, a gente fique mais ou menos nessa casa. Tanto que, se vocês forem observar, no site da ANP, só no primeiro trimestre de 2021, foi gerado 1,3 bilhões de obrigação. Então, assim, é obrigação gerada, né? Não é obrigação que já está investida. Então, olha a oportunidade. Existe aqui um recurso que a gente pode trabalhar, que a gente pode se tornar elegível a receber e discutir como formatar esses projetos. IBP acredita muito que esses recursos podem ser utilizados com bastante tecnologia e inovação e, principalmente, para ajudar a indústria, o mundo, na transição energética. Por quê? Bom, porque fica depois, desculpa. Vou agora explicar um pouquinho da cláusula de PDI, eu não sei quanto que vocês compreendem, mas é isso, né? De uma forma geral, a cláusula de PDI é uma obrigação que existe no regulamento, no contrato. Cada tipo de contrato prevê uma forma, né, desse percentual, mas, em média, é 1% da receita bruta, e também prevê como é gerada a obrigação. Eu trago essas informações aqui, é óbvio que a ANP seria muito mais elegível para poder explicar, mas na IBP a gente trabalha bastante com isso nas nossas comissões, então a gente discute bastante esse assunto. Aqui, aí, só reforçando o que a gente já discutiu antes, né, fatores que influenciam esse valor é o preço do barril do petróleo, é o valor do dólar, enfim, existem uma série de variáveis que acabam influenciando nesse valor da obrigação, além, é óbvio, do quanto que as empresas estão realmente fazendo de exploração e produção no Brasil. Esses valores investidos, então, desde o seu início, né, desde quando foi gerada essa obrigação até hoje, já foram investidos cerca de 20 bilhões de reais, e tem uma perspectiva que até 2030, com, né, uma quantidade muito alta de barris de petróleo sendo produzidos, essa obrigação tende a crescer. Ou seja, existe uma oportunidade para o setor de petróleo e gás de investir, né, de realmente aprimorar cada vez mais as tecnologias, principalmente para o contexto da transição energética. Aqui eu reforço a informação que em 2021 foram gerados mais de 3 bilhões de reais e que para o 2022, somente no primeiro trimestre, já foi gerado 1,3 bilhões de reais de obrigação. Melissa, posso interromper um pouquinho? Claro, claro. A maioria desse recurso que foi destinado não vai para empresas de tecnologia, vai para pesquisa, mas nas universidades, não é isso? Até, na verdade, o regulamento técnico de PDI, ele veio sofrendo uma série de modificações, Maria Luísa. Até o regulamento de 2015, a gente tinha uma divisão de aplicação dessa obrigação que ia um bom percentual para a universidade. De 2015 para cá, esse regulamento foi sendo aprimorado e abrindo possibilidades. Então, hoje, empresas de grande porte, de pequeno porte, startups, micro e pequenas empresas já são contempladas nesse regulamento. É óbvio que ainda a gente tem um grande percentual de projetos acontecendo junto com as universidades, porque existe uma tradição também da indústria, e em alguns momentos a pesquisa básica é importante para você poder começar a desenvolver um projeto, mas muitos projetos já estão começando a ser desenvolvidos com empresas, com startups, com pequenas e microempresas. A própria a Maíra, que está aqui, do Sebrae, enfim, ela tem grande experiência em projetos com micro e pequenas empresas, enfim, e startups. Eles estão junto com a Petrobras no programa Conexões, então tem muita coisa já acontecendo. Quando a gente olha o cenário, é óbvio que, por conta da regulação antiga, a gente ainda consegue enxergar muitos projetos acontecendo com universidades e centros de tecnologia, mas a tendência é esse cenário ir mudando um pouco, até porque a gente vê, eu vou mostrar para vocês aqui, o quanto que as empresas de óleo e gás têm hoje um apetite para desenvolver projetos com empresas.
Eu faria uma pergunta aqui, mas você tinha me dado a liberdade de perguntar, Claro, né? claro. Então, Se eu souber responder. não, legal. Eu, particularmente, participei de um projeto da Petrobras, como empresa, né, da Labs 45, e que esse projeto era exatamente para fazer uma analista virtual dos projetos de P&D. Então, eu me surpreendi, porque eu não conhecia. Eu não pleiteei, eu só fiz a automação desse processo. Mas me surpreendi e, por conta disso, eu acabei investigando e lendo um pouco mais a respeito e realmente eu vi que houve uma grande mudança. Mas algumas regras são impostas pela ANP, mas outras a empresa pode criar critérios para fazer essa escolha, né? Porque ela tem uma escolha, né? São uma série de pleitos das empresas ou as universidades oferecem um projeto e a empresa vai escolher para gastar todo esse recurso. Apesar que o recurso é muito grande, né? Então, dá bastante coisa. Existe uma forma da empresa poder privilegiar aquela universidade ou centro de pesquisa que se alia a uma empresa de tecnologia para que esse produto se torne um produto que possa ter continuidade? Na verdade, assim, o que acontece, né, um passo antes, né, esse recurso é um recurso privado, né, apesar de estar num contrato feito com uma autarquia pública, né, mas é uma obrigação que é gerada e a empresa ela define onde ela vai investir, onde ela vai colocar. Então, ela pode definir que nesse momento eu vou fazer com uma universidade, eu vou fazer com uma universidade, uma empresa, eu vou fazer só como startup, enfim. Isso fica muito a critério. Então, na verdade, são aspectos, são critérios específicos das empresas. Isso, né? Eu entendo que a empresa pode se beneficiar futuramente, uma vez que aquilo se virar um produto, ela pode ser cliente desse produto, enquanto da universidade ela não vai conseguir ser cliente de um produto da universidade, porque a universidade não produz. Sim, sim, porque a grande questão que a gente fala até, e tanto que um dos aprimoramentos que o regulamento técnico teve foi justamente a palavrinha inovação, né? A universidade, em alguns momentos, ela consegue ir até o P&D. A inovação, às vezes, a empresa é importante para isso, apesar de que tem muitas universidades que têm seus centros de tecnologia, têm suas startups incubadas, suas empresas, enfim. Mas, enfim, de qualquer maneira, vai para as empresas. Então, isso assim, é critério realmente da empresa estratégico. Se ela entende que aquele projeto que ela investiu vai só até uma pesquisa básica para ela poder entender, para gerar um conhecimento, ou se aquilo dali realmente ela já tem o intuito de gerar um produto, de melhorar um processo. Então, isso fica muito realmente a critério das empresas, né? Não há nenhuma restrição pela ANP com relação a isso. Isso aqui é importante, né? Quer dizer, as exatamente. empresas que estão aqui de energia, por exemplo, a gente pode conversar com elas e até seduzi-las ao adotar esses critérios para poder fazer seus processos de Com seleção certeza. da. Eu acho que, mais do que isso até, eu acho que, Maria Luísa, quando tem um projeto que está dentro do contexto da estratégia, né, da empresa, é óbvio que ela vai se encantar e é óbvio que ela vai querer fazer aquele projeto. Então, acho que talvez o pulo do gato seja esse, né, uma conjunção aí de questões. Você está enquadrado naqueles requisitos, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que são, que questões são essas, mas de você também ter um produto ou um serviço que esteja dentro do contexto ali das empresas, né? O que a gente estava falando antes, né, esse regulamento técnico de P&D da ANP, esse aqui são dados que, se não me engano, o Alfredo Renault já apresentou em algum evento do ano passado, desse ano, ele vem sofrendo alguns aprimoramentos ainda bem, a gente vem discutindo bastante com isso, o IBP tem um trabalho bem junto à agência para a gente poder melhorar, né, enfim, ouvindo também quais são as questões relevantes que tanto a indústria de petróleo e gás, por lado das empresas petrolíferas, mas também das empresas que podem receber esses recursos, né, dos centros de tecnologia, das universidades, como a gente consegue melhorar e aprimorar. Então, aqui, passando bem rapidamente, uma série de alterações e pontos foram aprimorados, e aí a gente destaca aqui ações para inovação nas micro e pequenas empresas, né, alguns itens de serviços de qualificação e certificação já são permitidos, aquisição de bens e serviços relacionados à fabricação de cabeças de série, lotes de piloto, certificação, compra de dados técnicos não regulados, ou seja, é um regulamento que vale a pena a gente olhar com um olhar mais carinhoso e entender onde a gente consegue se enquadrar. A oportunidade já melhorou muito e existe, né? A questão mesmo de atuação junto às startups, né? Inclusão de projetos de encomenda tecnológica, que é muito comum na área militar, né? Você encomenda especificamente para aquele produto. A questão do empreendedorismo, né? A ANP, ela aprimorou o programa prioritário, e agora tem o nome de programa empreendedorismo,
que é a oportunidade de você desenvolver grandes projetos de Open Innovation compartilhados entre empresas de petróleo e gás e startups e outras empresas de tecnologia. Então, existe aí todo um contexto, e é óbvio, a atenção à questão da transição energética, né? A ANP vem reafirmando cada vez mais esse contexto. Vamos investir em tecnologias que nos deem suporte à transição. Descarbonizar o que a gente tem hoje, já olhar as novas energias, né? Aqui tem outros pontos também, em questão até mesmo de redução de riscos, né? de redução da burocracia na regulação, a questão também de ampliação de possibilidades de projetos. Então, existe uma nova modalidade de projeto chamado Programa Tecnológico para Desenvolvimento e Capacitação Técnica de Fornecedores. Ou seja, ao longo do tempo foi aprimorando e a gente, dentro do IBP, nas nossas discussões, a gente enxerga essas oportunidades, né? Então, acho que é bacana a gente mostrar e trazer isso para todos os pontos. Aí, aqui, eu trouxe os principais pontos do regulamento, já que você falou assim, como, Melissa, a gente pode participar, como a gente pode estar dentro dessa discussão. Então, primeiro, quando a gente olha o regulamento técnico da ANP, a gente tem que olhar assim, será que a minha atividade se enquadra no que a ANP pensa como PDI, como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação? Então, só para destacar aqui, eu achei lá, no item 1.32, ele diz, né, o que ele considera como atividade de PDI. E aí vocês se encaixam aqui, acredito eu, né? Engenharia de software, banco de dados, inteligência artificial, teoria da computação, ou seja, uma série de pontos que todos estão Tudo dentro isso. do contexto de tecnologia da informação. Então, assim, beleza, o setor de tecnologia da informação está dentro do regulamento de PDI. Ótimo, já comecei aqui no primeiro passo. Mas, será que o que eu faço, será que o porte da minha empresa, será que, né, onde eu estou inserido é elegível a receber esse recurso, além da minha temática estar dentro do regulamento técnico de PDI? Aí, quando a gente vai lendo o regulamento, a gente vê outras oportunidades. Vamos lá. 4.8, ele diz onde as empresas, as micro e pequenas empresas, elas são admitidas, né, as despesas e os desenvolvimentos de projetos junto a elas. Então, aquisição de licença de software, aluguel de software, ou seja, né, uma micro e pequena empresa ela pode adquirir no software e ter esse recurso pago pelo regulamento técnico de PDI. Da mesma forma, uma instituição credenciada, que aí, enfim, pode ser um centro de tecnologia, qualquer instituição que tenha sido credenciada oficialmente pela ANP. Existe um processo também, aí é um outro regulamento técnico que explica como isso pode ser feito, né? Ela também pode, por exemplo, a ponto, né, do recurso de PDI, adquirir uma licença de software, ou seja, é outra oportunidade dentro do contexto de TI. A empresa petrolífera e a sua afiliada, ela pode contratar, né, dentro do aspecto do recurso de PDI, serviços computacionais diretamente ligados ao seu projeto de PDI. Ou seja, ela tem um projeto, está desenvolvendo alguma coisa e, num determinado ponto, ela precisa de um serviço em nuvem. Tá. Então, nesse caso, por exemplo, eu proponho, a Lambda 245 propõe um projeto. Aí eu preciso de um serviço computacional e aí eu contrato a MT do Marçolax, né, para fazer esse serviço. Então, eu posso fazer isso. Você, como uma micro ou pequena empresa, você pode contratar. Empresa pode fazer isso. Agora, é importante falar que, no caso, assim, quem submete o projeto não é a empresa de tecnologia, não é o centro de tecnologia, é a empresa de petróleo. Ou seja, você precisa vender primeiro o seu projeto a uma empresa petrolífera e é ela quem submete a ANP. É óbvio que depois todo o processo... Eu não vou atender um edital, eu tenho que ir no corpo a corpo, me aproximar, mostrar o que a gente tem para oferecer. Exatamente. E aí, a partir daí... O regulamento técnico não é o edital. É diferente, por exemplo, na FINEP, eles recebem um recurso do CTPetro, que é um fundo setorial para petróleo e gás, mas existem tantos outros fundos. Esse recurso chega até a FINEP e eles conseguem, na verdade, né, promover esses projetos por meio de editais, chamamentos. Existem diversos documentos jurídicos, que é a Denise que tinha que falar aqui, para explicar melhor. Da mesma forma, o pessoal do SEBRAE também realiza alguns editais, enfim, recebem recursos também de fomento para poder desenvolver. O regulamento técnico é diferente. Ele é um regulamento, e aí vai ser meio redundante, que regula como as empresas de petróleo e gás devem fazer esses investimentos e como as empresas que são elegíveis a receber o investimento, ela pode, né, ela tem que trabalhar. Então, é isso. Então, é diferente, não é um edital. Eu conheço bem, porque a gente fez um robô que faz automação dessa análise. Então, assim, é diferente. É porque confunde mesmo, são muitas formas, né? Mas, enfim, a gente, então,
estou fazendo meu trabalhinho de casa, Maria Luísa. Então, já achei aqui onde vocês estão enquadrados dentro do regulamento. E aí, eu fiz um outro trabalhinho. O que eu fiz? Dentro da página da ANP, depois eu vou disponibilizar para vocês também um link certinho e assertivo lá, a ANP passou por uma série de modificações, assim, no site hoje está muito bacana de você ver, porque você consegue extrair dados. Quem são as empresas que mais investem em PDI, onde que estão esses projetos, quais são as instituições que mais recebem os recursos, e, inclusive, você consegue puxar por temáticas. Então, temáticas voltadas para energias renováveis, temáticas voltadas para a exploração e produção. Aí, o que eu fiz? Eu filtrei e tentei buscar, assim, quais são os projetos, e aí, gente, não consegui pegar de todos, nem do regulamento antigo, eu peguei desse regulamento de 2015 para cá. Quantos projetos, né, no mundo de projetos que existem, que estão lá já no site da ANP, são projetos que têm as temáticas de tecnologia da informação. Então, nessa amostragem que eu fiz, dessa parte do regulamento, tinham 2.500 projetos. 2.500 projetos, 8% desses projetos eram projetos que tinham temáticas de TI. E dessas temáticas de TI, aí eu fiz uma nuvem de palavras aqui, buscando entender quais são as tecnologias que são mais utilizadas, que estavam lá no contexto, tanto do título, quanto também da descrição do projeto. Então, a gente vê, né, bastante projeto voltado para software, bastante projeto voltado para inteligência artificial, machine learning, computação em nuvem, blockchain. Também comecei a ver alguns projetos, não são tão grandes, não é um número tão grande, mas começa a ter. Então, existe, eu acho que uma possibilidade, né, de atuação da indústria de TI muito forte dentro do regulamento. Né? Até porque boa parte dos projetos hoje, eles requerem, com o contexto da transformação digital, a digitalização dos projetos, né? Eu costumo até falar, se não fosse nosso avanço na questão da computação em nuvem, o que seria da gente lá no início da pandemia, onde todo mundo de uma hora para outra foi obrigado a trabalhar de casa, como eu ia conseguir acessar os meus dados, enfim. Tantas empresas, né, que, na verdade, para elas não foi tão difícil esse processo, porque seus dados estavam na nuvem e todo o seu corpo lá de colaboradores poderia de casa tranquilamente acessar. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma oportunidade, né, que já está acontecendo, já existem muitos projetos, e já é uma sinalização de que, olha, as empresas gostam desses temas. Né? Elas têm interesse de melhorar o seu processo, ou seja lá o que for de interesse delas, utilizando essas tecnologias. Então, eu acho que existe aí uma grande possibilidade para a gente poder trabalhar e correr atrás de mais projetos nesse sentido. Né? Aqui, até, é um outro ponto que eu trago. Além dessa questão, né, do movimento que a gente vê da indústria, de, olha, o regulamento foi aprimorado, a gente tem muitas oportunidades, tanto para quem está de olho na transição, quanto na questão da transformação digital. A gente viu as tecnologias que estão sendo utilizadas. Existe um ponto de atenção. A indústria de óleo e gás, hoje, está muito interessada em trabalhos de Open Innovation. Que são os trabalhos, na verdade, né, em que elas se juntam ou a outras empresas, né, de petrolíferas ou a outras empresas da cadeia de petróleo e gás e desenvolvem projetos colaborativos. Elas lançam suas temáticas, aí, puxando o saco da Maíra aqui, ó, Programa de Conexões da Petrobras, está aqui desde 2019, já está na 4ª edição, né, Maíra? Um grande sucesso, enfim. É um dos principais cases que eu acho para a nossa indústria de petróleo e gás que a gente acompanha, o quanto de resultado já deu, e isso vem puxando, né, uma série de outras iniciativas. A Vibra, que é da área de downstream, setor de petróleo e gás. A Ipiranga também tem um projeto muito bacana, que é o Turbo, que é o Hub de Inovação. E aí, empresas do outro lado da cadeia de petróleo e gás, como a SBM, como Schlumberger, como Subsea 7, como Ocean, enfim. Então, eu acho que existe também uma oportunidade, quando a gente olha para o contexto de eu quero estar dentro da indústria de óleo e gás, não é só necessariamente na empresa petrolífera que meu projeto pode atender, mas ela pode atender em qualquer área nesse sentido. E em macrotemas aqui, que são macrotemas que a gente também discute muito hoje na indústria. Né? E aí a gente, de novo, vê aqui digitalização, eficiência operacional e indústria 4.0 são tópicos de interesse. Mas saúde, segurança e segurança cibernética é outro ponto. Né? A gente teve essa questão da facilidade de ter acesso aos nossos dados na nuvem nesse período todo de pandemia, mas a gente fica um pouco mais vulnerável a ataques cibernéticos. Né? Eu tinha visto um dado, acho que foi em 2020 ou 2021, que parece que subiu 300% o número de ataques cibernéticos, né, de uma forma geral. Então, assim, isso é um outro aspecto que as pessoas ficam muito preocupadas também. Então,
existe um mundo de oportunidades aqui, além do regulamento técnico de PDI, mas de trabalhar em conexão, né, junto com as empresas. O trabalho de Open Innovation é algo que vem sendo muito crescente dentro da indústria. Aqui eu trago, então, além lá daquelas temáticas que a gente já vê no regulamento técnico de PDI, o que a indústria realmente vem discutindo, acredita como um potencial tecnológico, né? Então, a curto, médio e longo prazo, isso é uma pesquisa que o IBP fez com a Lloyds, né? Tecnologias de robótica submarina, falaram aqui do Flatfish, sistemas operacionais integrados em tempo real, quer dizer, existe essa questão de você ter plataformas e plantas com operação remota. O 5G vai beneficiar muito isso, né? O sistema que vai ser mais estável, de conexão mais rápida e mais segura. Modelagem de fluxo de sísmica 4D. E aí, olhando assim, né, para uma questão mais de tendência do mercado, isso é um dado da EY, falando também, né, da questão do Big Data, enfim, de tecnologias de uma forma geral para as corporações. Eu vou passar mais rápido aqui, que senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira. Eu vou passar bem rápido, mas esses daqui são dados, e aí vocês estão vendo aqui que eu destaquei, da pesquisa que o IBP fez junto com a Deloitte, a Bespetro e a ANP ano passado. Era uma pesquisa sobre maturidade digital. Essa pesquisa de maturidade digital, ela mostrou para a gente um cenário que hoje as empresas investem muito em tecnologias voltadas para áreas não operacionais. Né? Então, aqui há uma outra dica, né, de onde, na verdade, hoje as empresas mais investem, né, e também uma possibilidade de futuro, né, que tem um longo caminho ainda para a gente poder percorrer na transformação digital. Existe muito espaço, existem gaps ainda que a gente pode suprir, né, essas lacunas. Então, depois eu vou disponibilizar essa pesquisa para vocês e vocês conseguem esmiuçar um pouco mais, mas aqui é para destacar isso, né, a gente tem ainda muito foco em áreas não operacionais, a questão aqui, né, das tecnologias dominantes hoje, são relatórios automatizados, é o uso da nuvem, é o uso de dashboards, ou seja, essa é uma tendência que a gente viu até agora, mas existem outras possibilidades aqui de trabalho no contexto de tecnologia para o setor de petróleo e gás. A questão aqui de tecnologias que hoje são mais testadas, né? Então, quer dizer, é uma outra possibilidade também da gente poder se enxergar. Drones, sistemas autônomos, fabricação aditiva, isso é um assunto que o IBP vem discutindo bastante. Manufatura aditiva ou a impressão 3D, né? Como a gente consegue trabalhar? O que a gente tem hoje no Brasil de mercado para manufatura aditiva? Que empresas trabalham com isso hoje? Pode ser um grande interesse para a indústria você conseguir repor de forma mais rápida alguma peça. Então, a impressão 3D pode ajudar bastante a gente nesse contexto, né? Aqui, de uma forma geral, também a gente apresenta aqui quais são as principais barreiras ligadas a esse processo. Então, processos e estruturas organizacionais, ausência de uma estratégia coordenada, padrões de dados e interoperabilidade. Ou seja, tem muito espaço. Quando a gente olha, assim, eu recomendaria isso, né? Eu quero saber qual é o meu espaço dentro da indústria. Acho que é uma junção. O que o regulamento me permite, o que as empresas hoje fazem e qual é o cenário. Onde que eu consigo suprir esses gaps para poder mostrar que, olha, eu tenho valor, né? Eu estou aqui nesse contexto. Aí, outra oportunidade é a questão de tecnologias para redução de emissões. Esse aqui é um dado da ANP, onde a gente buscou também, né, uma outra visão desses projetos do regulamento técnico de PDI, né, onde a gente hoje mais investe, óbvio que ainda é boa parte na questão de exploração e produção de óleo e gás, mas a gente começa a enxergar já algumas possibilidades de outras fontes de energia, o gás natural. Mais de um quarto é de temas transversais. Exatamente. Super importante. Que é justamente aí onde a gente consegue encaixar TI, blockchain, enfim. Então, existe aqui uma possibilidade, né, que hoje já acontece, que a gente pode cada vez mais aprimorar e trazer isso mais para o contexto aqui da discussão da pauta da ACESPRO, né? Aí eu trago um outro dado importante. A gente estudou, esse ano lá na IBP, um relatório da IEA, que fala sobre as tecnologias que vão ser importantes para a transição energética. Tecnologias que hoje começam a ser desenvolvidas na indústria de petróleo e gás e que vão ajudar. E aí, esse dado mostra, né, uma perspectiva que existem 444 tecnologias que vão contribuir para essa transição. E o mais interessante, e aí é outra oportunidade,
50% dessas tecnologias ainda estão sendo estudadas, ainda estão em fase piloto, ainda estão sendo desenvolvidas. O mais triste é que dessas 444 tecnologias, só 13 estão sendo realizadas aqui no Brasil. Ou seja, existe uma oportunidade. Por que não a gente não pode ir atrás dessas tecnologias e como a gente não consegue melhorar, né, o nosso cenário também nessa questão? Então, existe outra oportunidade. As empresas estão de olho também nesse contexto dessas tecnologias da transição. E aí, voltando agora já indo para o caminho final, eu trago aqui alguns dados também do contexto de inovação. Esse é uma pesquisa que a gente realizou com a Fundação Dom Cabral ano passado, então é um olhar também do quanto que a nossa indústria é inovadora. Existe um discurso, mas o quanto que a gente também realmente faz, o que a gente é de fato. Então, a gente identificou aqui os principais pontos. 66% das inovações são realizadas no Brasil, no contexto da indústria de petróleo e gás, muito por conta do regulamento de PDI, que ajuda bastante, mas as empresas têm uma pista de desenvolver isso aqui no Brasil. Existe um foco, né, em novos produtos e serviços. 55% desses projetos são para novos produtos e serviços. 42% relacionado à eficiência de processo, né, a melhoria do meu processo, como eu consigo reduzir o meu custo. E existe uma questão que as pessoas observam muito, que existe um gargalo ainda nesse contexto, que é a questão da cultura de inovação. Como eu consigo trabalhar isso dentro da minha empresa? Como eu consigo, na verdade, enxergar quanto que a inovação pode valorar o meu negócio? Como eu consigo agregar valor nesse sentido? Tem outros dados aqui também, não vou me delongar muito aqui, mas, enfim, que a gente chama a atenção para a importância disso, né? A gente precisa trabalhar melhor esses dados, estamos bem, mas precisamos melhorar. A gente tem um grande potencial em todo esse contexto. Aqui são outros dados da pesquisa de maturidade digital, então, né, que eles indicaram para a gente que no Brasil esses programas de transformação digital começaram mais ou menos há uns 5 anos, ou seja, existe um longo caminho ainda para a gente poder ainda passar, né, enfim, amadurecer. E finalizando, agora prometo, enfim, a gente tem algumas conclusões aqui nesse contexto, né, de junção de maturidade digital, de transformação digital e de inovação, né, onde a gente hoje observa os investimentos em digitalização de processos são concentrados em áreas não operacionais, que a gente viu ali naqueles gráficos. As tecnologias dominantes hoje, né, relatórios automatizados, nuvem dashboard, trazem quick wins, mas ainda não são centradas, né, realmente nas questões cernes da indústria. Existe um espaço para a gente avançar a consolidação de estratégia ativa de gerenciamento de dados e informações de arquitetura moderna e digital e padronização de dados. Ou seja, aqui é TI, aqui é a CESP. O processo de inovação não está majoritariamente consolidado e o financiamento parece ser um problema. A questão ainda do entendimento de como a gente consegue melhorar e utilizar os recursos da cláusula é um ponto que a gente ainda está realmente cada vez mais trabalhando. É importante estimular a capacitação do digital. E hoje de manhã eu estava lendo, parece que vão ter, acho que na cidade do Rio de Janeiro, algum investimento em cursos técnicos para essa área de digital. Isso é importante. Mas o que a gente conseguir ter a tecnologia é ter pessoas capacitadas. Mesmo tem um projeto ForSoft, mas a prefeitura está fazendo outros. Tem muitas frentes e a gente só quer isso. Tem um hub junto com o INPA, que a prefeitura está começando a implementar aqui no Porto Maravilha, né? E uma coisa que é importante, que eu acho que é a base de tudo, é a colaboração. A colaboração é importante. Trabalhos, né, com o Open Innovation, você juntar cada um com a sua competência, eu acho que isso leva realmente para a gente poder desenvolver e cada vez mais consolidar a nossa indústria e a questão da tecnologia e inovação no país. Então, de uma forma geral, assim, era isso, Maria. Melissa, eu quero dizer que o IBP sempre fez apresentações ótimas. Então, você não é a única. Mas você foi a única que fez uma apresentação para o nosso mercado. Eu agradeço muito, muito mesmo, porque, sem desmerecer os anteriores, você foi especial. Todo ano a palestra de abertura é do IBP. Agradeço novamente, mas realmente sua apresentação foi sensacional. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu sempre, e a gente discute muito na CESP a respeito da capacidade de inovação, vou voltar aqui, porque das empresas de petróleo, e não acho que são empresas tradicionais demais, não. A gente sabe, quem é do Rio de Janeiro sabe que a empresa de petróleo ela investe na gente em inovação. Mas a gente observa que, por serem grandes empresas, muito lucrativas, muito faturamento, ela tem um momento de crise de identidade, que é o seguinte: quando você está inovando,
Você vai ao mercado para quem tem a inovação. E não é todo mundo que tem inovação ali como commodity, né, pronta para você usar. E aí ela investe nessa inovação. No momento que esse produto se torna um produto mais amplo, de uso internacional, etc., essa grande empresa ela opta por comprar fora. Desse mesmo fornecedor que antes tinha aqui, e atendia muito bem, foi pioneiro e, portanto, desenvolveu muito bem, e conhece todos os caminhos, ela opta por comprar um outro produto. Por quê? Porque já está documentado, porque já está lá na planilha do Serguei. Então, eu vou te pedir uma coisa, não sei se é possível. O Serguei é um grande parceiro nosso também. Ele é um expoente aqui. Não sei se ele ainda está no Gartner, tá? Sim, tá, né? sim, ele é o cara, ele é o cara. Tá sempre em contato com a gente lá. Eu pediria a você que falasse para que eles fizessem um quadrante, uma avaliação daqueles mesmos produtos que eles analisam exclusivamente no hemisfério norte, que tenha um capítulo Brasil. Legal. Porque, sem dúvida alguma, não é a mesma coisa. Sim, é outra Você, realidade, né? E são produtos inovadores, incríveis, que a gente desenvolve aqui, que a indústria de petróleo investe, Sim. mas na hora de crescer, na hora que esse se torna um produto internacional, de um padrão internacional, a gente perde competitividade porque a gente não está mais no relatório. Então, se você puder falar com ele, poxa, faz um capítulo para o Brasil, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas seria muito legal para dar respaldo a essas grandes empresas de energia que hoje estão aqui e que querem comprar bem, que querem comprar com critério, querem comprar com análise, é justo, mas que não conseguem analisar uma empresa brasileira porque ela não está nesse quadrante. Legal, assim, missão dada. Vou conversar com ele e a gente propõe um projeto conjunto IBP, a SESP e Vamos Gartner, fazer a isso. gente consegue fazer Muito isso. obrigada. Aí, ano que vem, a gente traz o resultado aqui para Show, maravilha. Alguém tem uma pergunta? Eu sei que está em cima da hora. Faz perguntas difíceis não, hein, Maíra? Por favor. Tem? Melissa Fernandes deve lembrar que teve uma edição da Rio Oil and Gas 2015, 2016, alguma coisa assim, que a gente conseguiu ter uma palestra da iniciativa da Agência Internacional de Energia, que é o GOTIA. Não sei se você lembra, que a gente conseguiu trazer... 2016. 2016. A gente conseguiu trazer um representante da agente, que eu digo FINEP e IBP. Conseguimos trazer um representante da Agência Internacional de Energia e muitas empresas se interessaram em fazer o seu seminário lá para ele. Né? Algum plano de fazer isso numa edição futura? Porque a gente está retornando, a gente está saindo das cavernas agora, né, de volta. Né? A primeira edição, depois da pandemia de 2021, foi inteiramente digital, a segunda vai ser presencial. Algum plano futuro de atrair uma palestra dessa da Agência Internacional de Energia? Na programação técnica da Rio Oil and Gas, aí agora eu vou fazer a propaganda do IBP. A gente tem a Rio Oil and Gas 2022 esse ano, vai acontecer aqui na região do Porto Maravilha, enfim, estão todos convidados. VLT, enfim, tudo mais fácil acesso, a gente vai poder caminhar, enfim. Pode chegar de VLT, não precisa estacionar. Estava falando com a Denise, a gente tem que torcer para fazer dias tão bonitos quanto hoje, né? Céu bonito, uma temperatura agradável. Mas a gente vai ter, ao longo da programação técnica, participação da EEA, enfim, tem várias oportunidades, então recomendo vocês estarem uma olhadinha na programação. Tem sim, a gente só não vai ter esse ano realmente aquela iniciativa como a gente fez em 2016, mas acho que agora, voltando, né, ao antigo normal, novo normal, anormal, a gente não sabe mais o que é esse mundo que a gente vive hoje, mas assim, acho que a tendência é a gente voltar e é assim, né, Denise, a gente vai conseguir crescer e fomentar a indústria com parcerias, aqui no Brasil, fora, todo mundo junto, enfim, então a gente tem uma tendência de realmente retomar, tem a parceria da Apex, que é aquela empresa do Ministério do Desenvolvimento, que faz muito esse trabalho também de levar as empresas brasileiras para fora, trazer outras empresas para cá. Enfim, então a gente está trabalhando para poder cada vez mais melhorar esse trabalho, sim. Obrigada, Melissa, novamente. Foi Luísa, sensacional. Tem mais um? Eu só queria fazer uma... Porque ela me citou tanto, então eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa. Melissa, parabéns. Ela fez a observação e você fez uma apresentação customizada para quem está aqui hoje. Então, parabéns pelo cuidado, atenção ao evento de hoje. Foi realmente primoroso. Eu queria dizer que a gente tem realmente o convênio com a Petrobras, né, esse acordo com a Petrobras, firmado em 2019, que estabelecem editais anuais
E o que traz para a gente de reflexão é o seguinte: é muito e intensamente demandado tecnologias digitais e, enfim, todo aquele aparato de serviço e tecnologias que vocês aqui podem prestar para a Petrobras, mas que é comum a todas as outras operadoras. Então, traz para a gente uma análise de que eu posso bater na porta de outras operadoras que vai ter a mesma dor da operação. É um sinalizador importante para que todos fiquem atentos, não só para fornecer para a operadora, mas para aquele camarada que realmente ganhou o projeto e ele vai poder desenvolver em parceria, contratar um serviço, contratar um software que vocês aqui podem fornecer. Então, é um demandador que é comum a todos vocês, que vale a pena extrapolar aquele limite de análise de só da operadora que está demandando aquilo ali, porque quem está operando com a mesma dificuldade. Queria chamar a atenção especial para a Guiana inglesa. Você falou da Apex aí, que agora a gente vai levar uma missão para outubro, juntamente com a Apex, já tem mais de 30 no limite máximo de empresas, inclusive a gente já tem toda uma operação desenhada com consulado e tal. Então, a todos vocês, a Guiana é uma costa brasileira com ainda mais reserva e é super demandadora de serviços tecnológicos. Não dá para explorar petróleo e gás como exploramos aqui no Brasil. Agora a gente precisa de Big Data, a gente precisa de analítica, porque quando a gente fizer uma sísmica, que é o caso da Guiana, com a ExxonMobil, com os investimentos e blocos exploratórios que a Petrobras começou a explorar, precisa de tecnologia, precisa de programação. Tudo isso não dá para explorar como foi explorado no Brasil, sem um incremento tecnológico que vocês facilmente podem fornecer. Então, procure a ExxonMobil, procure a Ocean, procure a própria Petrobras, porque tem muita possibilidade e oportunidade de negócio lá. E aí, fechando o Rio Óleo e Gás, o Sebrae vai estar com stand, vai estar com rodada de negócio e vai estar com Demo Day. E aí, depois eu vou te passar todos esses convites para divulgar para os seus associados. Obrigada, pessoal. Bom dia. Muito obrigada. Obrigada, Maíra. Maria, obrigada.